Eu recebo com alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim. Recentemente, o conselheiro Antônio Joaquim estava na Europa, estava mais especificamente na Espanha, quando o deputado federal Nilson Leitão disse numa entrevista que repercutiu, aqui ao repórter Paulo Coelho e que repercutiu em toda a imprensa o seguinte: olha, Antônio Joaquim pode até ser candidato, mas para de fazer política no Tribunal de Contas. Não pode fazer política estando no Tribunal de Contas. É verdade. Bom dia, conselheiro. O que o senhor responde ao deputado Nilson Leitão? Eu já tive a oportunidade de responder na mídia, né? Ontem estava lá, já publicada a minha posição. É verdade. Mas respondendo aqui agora, o Mato Grosso vai saber. É verdade, o deputado está correto quando afirma isso, que é incompatível fazer política no Tribunal de Contas, política partidária eleitoral. Talvez ele não está acertado quando sugere que eu possa estar fazendo isso. Talvez é porque ele não me conheça. Eu jamais me permitiria usar a instituição Tribunal de Contas, que estou há 17 anos no sentido político eleitoral. Não sei se, ao contrário, se o deputado estivesse lá no tribunal, se faria. Eu não faço, não farei, e já disse isso com clareza. Essa questão da minha pré-candidatura, ela está na mídia, não adianta, eu tenho que admitir que isso existe. Eu disse na minha entrevista, eu sou gente, eu converso com as pessoas, né? Quando o deputado Bezerra vem aqui e diz, olha, nós estamos com o conselheiro Antônio Joaquim como perspectiva, é porque lá na intimidade, não em reunião política partidária, na intimidade no Congresso que eu encontro, no meu gabinete que ele pede audiência, eu conversei. Agora, diferente disso, é eu usar o Tribunal de Contas para poder fazer algum tipo de militância. Veja que é uma diferença muito grande. Quando eu digo, eu vou sair do Tribunal de Contas esse ano, qual o objetivo da minha saída? Eu teria mais 14 anos de militância no tribunal. Qual o objetivo da minha saída? É claro que é retornar à minha vida político-eleitoral partidária, que eu tive 4 mandatos de deputados, 2 de estadual, 2 de federal. Então fui secretário de Estado. É evidente que é para isso, mas enquanto eu não sair, eu não me permito, a minha consciência, o meu limite ético não permite fazer política eleitoral lá. Então, o deputado fique tranquilo, que jamais eu cometerei essa ilegalidade. Agora, também não me vou permitir de forma nenhuma que nenhum membro de governo, do governo atual, ou qualquer prefeito, ou qualquer secretário, tente contaminar a minha atuação como presidente, como conselheiro, em razão da possibilidade da pré-candidatura. A minha atuação será na inteireza, como fiscal, como conselheiro, como presidente do Tribunal de Contas, sem nenhum tipo de constrangimento em relação ao futuro. Então, não venha tentar diminuir as minhas atitudes, as minhas atribuições como presidente, dizendo, isso é pré-candidato. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Mesmo o governo ficando insatisfeito com atitudes minhas como presidente ou como conselheiro, terá que me engolir, porque eu estou cumprindo meu dever e cumprirei até o último minuto que eu ficar no tribunal. Mas aí terá que me engolir o seguinte, esse o principal questionamento. Assim, se nada disso tivesse sido anunciado, ou se você não tivesse essa decisão, na verdade, quando você audita uma conta do Estado, normal, o conselheiro está auditando. Tudo que você fizer daqui para frente, a partir do momento que você admite que vai sair do tribunal, vai existir o questionamento. Assim, o que a população quer saber é assim, se o conselheiro Antônio Joaquim, em função da possibilidade de uma disputa, se ele pode prejudicar, por exemplo, uma avaliação sobre as contas de qualquer secretário ou do governador. Mas isso é cretinice, André. Isso é cretinice. O sujeito que caminhar por esse caminho é um cretino. Você se sustenta pela sua coerência, pela sua credibilidade. As suas decisões têm que ser fundamentadas, não podem ser motivadas por projetos pessoais. Você veja bem, eu nesse ano todo que vazou, as coisas aconteceram, a vida é assim, aconteceram. Eu em determinado momento admiti que vou sair para voltar à minha vida que eu já tive ao longo dos anos. Então isso está aí na mídia, tá? É verdade, tudo bem que será que seria conveniente falar antes? Mas aconteceu.
Não adianta a gente ser hipócrita e dizer, não tem nada acontecendo. Tem, tá todo mundo dizendo sobre isso. Mas é cretinice querer usurpar de uma instituição para fazer um projeto pessoal. Agora veja aqui, como eu tenho agido no tribunal. Eu tenho sido chefe de instituição, de poderes de instituição, no caso, a instituição do tribunal, mais ponderado, mais prudente na relação com o governador Táxi. E quando ele falou que não ia pagar a RGA, eu fui o único que deu apoio a ele. Com clareza, tá aí na mídia tudo que foi dito. Eu tive a honestidade de procurá-lo em maio do ano passado na sua casa e dizer, olha, eu vou sair do tribunal. E tive o privilégio da sua companhia lá na casa dele, eu, você, e ele disse a ele, governador, quero vir aqui dizer que no ano que vem, em 2017, eu vou sair do tribunal para retomar minha vida. E eu quero dizer ao senhor que não vou permitir esse tipo de fofoca, eu não vou agir fora da linha em virtude disso. Então, eu tenho agido, o tribunal tem contribuído no que pode com a governabilidade, com as coisas que acontecem com o governo. Então, eu jamais vou ser cretino, hipócrita de usar uma instituição num projeto pessoal. Agora, ilações, Antero, pessoas que vão querer contaminar, como eu disse, a minha atuação até sair, vai ter, mas eu não vou me amedrontar com isso. Eu não sou um homem assombrado. Eu vou ter a minha consciência tranquila e vou cumprir o meu dever, ou seja, até o último minuto. Ou seja, vai fazer o que tem que ser feito. Sem dúvida, e vou fazer bem feito, como sempre fiz. Porque tem que ter duas coragens, né? Tem que ter a coragem de absolver e tem que ter a coragem de condenar. Exatamente. Por exemplo, as contas do Silval. Eu fui relator, ele estava preso. E as pessoas cobravam, como é que vão aprovar as contas de um homem preso? Pois é, como é que o senhor conseguiu essa façanha de aprovar as contas do Silval? Consegui ser justo, honesto, porque o que acontece? Parecer das contas do Silval, tudo aquilo que você tem que avaliar estava correto. Limite de endividamento, estava abaixo do limite. Limite de gasto pessoal, ele tinha 46% de 49%. Limite de gasto com o pessoal, limite de endividamento, gasto da construção, 25% da saúde, 12% da educação, 12% da saúde, 25% da educação. Todos os protocolos de auditoria estavam corretos. Eu ia inventar um relatório contra, só porque o sujeito estava preso. Esse relatório feito por 14 auditores concursados independentes. Meu voto tem 120 páginas, a Assembleia aprovou. Então, essa é a coragem de absorver, quando é preciso ter coragem, quando é justo. Não é porque você tem medo da opinião pública que você vai inventar e penalizar o cara só porque ele está preso. A prisão dele é outra história, não tem nada a ver com as contas de governo. Então, a democracia é isso, você tem que ter coragem. Não, e essa absolvição, e esse parecer também não tem nada a ver que não tenha existido falcatrua e outras secretarias. Sem dúvida, não tem nada a ver. Aliás, o tribunal, às vezes, tem essa incompreensão. O Tribunal de Contas não é polícia, não é Ministério Público. O Tribunal de Contas não prende ninguém, não faz esse nível de investigação de corrupção. Eu digo sempre o seguinte: você tem uma licitação do VLT, vamos dizer, 1,4 bilhões. A licitação do VLT, do ponto de vista jurídico, legal, ela foi correta. Agora, se alguém deu uma propina de 80 milhões por vias subterrâneas, para ilhas não sei o quê, para lá pro exterior, o tribunal não dá conta de identificar isso. Tem que ser quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, polícia, tudo para poder identificar um problema como esse. Então, as contas de governo se referem àquela macro, se cumpriu as leis orçamentárias, se cumpriu os limites de gasto com o pessoal, com o endividamento, os limites constitucionais, são essas as questões. E tudo estava correto. Tudo estava correto, então o que vai fazer? Vai penalizar só porque tem medo de dizer, porra, o sujeito está preso, você está fazendo parecer. Eu estou sendo bem franco para dizer o seguinte: eu acho que as coisas têm que ser colocadas sem nenhum tipo de cerceamento ou de medo, né? Então, em relação a essa questão minha do tribunal, eu vou exercer até o último segundo a minha autoridade de presidente do Tribunal de Contas, sem passar e sem diminuir a minha atuação. Tá, eu quero fazer uma pergunta ao conselheiro Antônio Joaquim. Ontem eu li no site O Livre, aliás, eu quero fazer aqui uma saudação a duas pessoas. Primeiro, ao empresário Pedro Neves, que é um garoto brilhante, é o diretor proprietário, substituiu o meu grande amigo Luiz e saudoso Luiz Carlos Saraiva Beccari
lá na Rede Bandeirantes, e ele, na direção da TV, teve a felicidade de trazer para Cuiabá o jornalista Augusto Nunes, que é o responsável pelo site O Livre, e que é um site de grande qualidade e que a população pode aceitar. É olivre.com.br. E tem lá. Não, www é para os mais antigos. E tem no site O Livre uma matéria que mostra que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através da sua presidência, investiu R$323 mil numa maleta antigrampo. Qual que é a utilidade disso para o Tribunal de Contas? Não é melhor fazer assim? Por exemplo, nós estamos fazendo aqui a entrevista e tudo aqui está gravado, está indo para a internet, tá indo para o YouTube. Essa imagem aqui está sendo transmitida também no blog do Antero. Transparência total. Não é mais barato, ao invés de falar, não, você vai receber alguém? Vou receber sim. Mas vou receber com câmeras. Tinha até um vereador que tinha um projeto assim: eu não farei nenhuma audiência sem gravar no YouTube, no Facebook. Você pode ir no Facebook, ligar no Facebook e colocar, eles falam, mas o ao objetivo vivo. não é esse, não. O objetivo não é esse. A questão da transparência no tribunal, tem lá o site que está bastante alimentado com todas as informações do tribunal. Já existiu o aparelho lá há alguns anos, foi adquirido em outra gestão, que tem o objetivo de vasculhar os gabinetes dos secretários e dos secretários de controle externo e dos conselheiros, se não tem algum tipo de grampo, de escuta ilegal. Você sabe que ministros do Supremo Tribunal Federal foram gravados ilegalmente, né? O Gilmar Mendes, agora descobriram um aparelho lá no gabinete do ministro Barroso. Então o objetivo é isso, é de fazer um monitoramento dos gabinetes de possíveis escutas ilegais. Isso ocorre. Então eu acho que é uma precaução, uma prudência necessária. Já tinha um aparelho, e o que ocorreu agora na minha gestão foi que houve uma troca do aparelho usado, antigo, por um novo. O site Livre. O Livre nos consultou da matéria e nós prestamos ao site todas as informações, o contrato, as notas fiscais, a troca que houve com o usado e esse novo. Enfim, oferecemos ao site todas as informações, o processo de capa a capa e sem nenhum tipo de reserva. Então o objetivo que nós temos com esse aparelho é fazer a vistoria de evitar escutas ilegais no prédio do Tribunal de Contas. Tá, o advogado Eduardo Marrom tá mandando aqui o seguinte: um forte abraço ao presidente, contamos com a observância da legalidade, como é e sem será dúvida. Na vida pública dele. Sem dúvida, eu agradeço. A manifestação do Eduardo Marrom. Eu agradeço a manifestação do Marrom, ele me conhece e sabe que eu falo isso com convicção, com sinceridade, que eu não estou aqui fazendo nenhum papel de ator, eu faço isso com a maior sinceridade possível. Tá. Conselheiro, recentemente o senhor apresentou aqui um diagnóstico do transporte coletivo em Cuiabá e Várzea Grande e falou que ia notificar os prefeitos assim que eles assumissem. A prefeita Lucimar e o prefeito Emanuel já foram notificados da decisão do tribunal, e o que pode ser feito para melhorar o transporte coletivo? Qual que é a notificação recomendatória do Tribunal de Contas? Já foram notificados, e eu quero relembrar aqui que eu estive aqui com você, né? Mas faz algum tempo. A situação é muito grave, né? Os contratos que existem não estão sendo cumpridos. Existe uma ausência, uma omissão muito grande na questão da qualidade do transporte, na questão do horário, de cumprimento dos horários. A qualidade dos ônibus estão todos abaixo da média que o contrato exige. As condições das paradas de ônibus, das paradas obrigatórias, a falta de segurança, a falta de construção que se prevê no contrato, que a cada ano tinha que construir tantos novos pontos de ônibus. Uma série de problemas que existem e que, por enquanto, o tribunal notificou aos prefeitos para que em 90 dias eles proponham uma solução,
Que essa solução demore 1 ano, 2 anos, mas assim, uma meta, as metas serem estabelecidas para serem executadas ao longo da sua administração. Eu espero que no prazo de 90 dias os 2 prefeitos façam essa proposta para o tribunal. Também o senhor já apresentou à imprensa um diagnóstico preliminar sobre a questão do Estado, que inclusive liquidou várias daquelas contas que estavam em atraso com os municípios. O Estado aproveitou o dinheiro que veio do FEX e pagou muitas dessas contas atrasadas. E da repatriação também, o dinheiro. O dinheiro da repatriação também o Estado priorizou esse atendimento na questão da saúde. Mas um diagnóstico sobre a saúde no Estado de Mato Grosso. O senhor disse aqui que estava em andamento. Como é que estão esses estudos? Nós estamos com auditoria na saúde pública do Estado. A auditoria aí já não é um levantamento, é uma coisa mais complexa que vai demorar de 5 a 6 meses para ficar pronto. Mas vamos levantar tudo. Todo o sistema de funcionamento do recebimento dos recursos do governo federal, fundo a fundo, é a exigência que existe um decreto federal no sentido da transparência desses recursos, dessas transferências. É preciso ter com clareza aonde que entrou, o dia, como gastou, e nesse momento não há essa transparência por parte da Secretaria de Saúde. Toda a forma de financiamento para os hospitais regionais, para a alta complexidade, é uma auditoria muito profunda, que vai gerar o quê? Vários achados, identificar vários problemas que existem, e nós vamos propor ao governo soluções, porque esse tribunal novo, com essa perspectiva de auditoria operacional, tem essa essência. Você identifica problemas de não funcionamento, de qualidade de serviço público, e esse problema identificado chama o gestor e fala, vamos resolvê-los. Propõe alternativas, já? Num termo de ajustamento de gestão, que aí sim, o termo de ajustamento de gestão assinado é uma obrigação do gestor, se ele não cumprir, ele será penalizado, mas você discute e assina esse termo de ajustamento de gestão para corrigir os problemas. Esse é o tribunal moderno, o tribunal que ajuda o gestor a executar as políticas públicas. Tá, conselheiro, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Tem mais alguma? Não, agradeço. Sempre é importante a gente estar aqui esclarecendo, principalmente essa nova forma de atuação que o Tribunal de Contas de Mato Grosso está executando no seu dia a dia. Tá bom. Então, independência, imparcialidade e, acima de tudo, a defesa do interesse público em qualquer situação, né? Sem dúvida. Tanto no Tribunal de Contas como em qualquer situação da sua vida. Qualquer situação.